Olá, ouvintes! Está no ar mais um episódio do Papo Mais, o podcast da CISP que conecta você às tendências, práticas e experiências que realmente transformam pessoas e empresas. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre algo que vai muito além de conteúdo técnico. Vamos falar da experiência, comportamento e desenvolvimento real. O Particip 2026 ele trouxe um treinamento gamificado com um nome provocador, o Beat the Box. Exatamente. Uma dinâmica pensada para desenvolver comunicação assertiva, trabalho em equipe, cooperação e confiança mútua. Tudo isso em um ambiente leve, seguro e com resultados em tempo real. E para explicar isso como funcionou na prática, nós recebemos hoje Vinícius Camei. Seja muito bem-vindo, Vinícius. O Vinícius seria head da Escola de Negócios da Integração. Poxa, Thiago, é a Kemi. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu que agradeço novamente, né? Nem me recordo do último, mas faz tempo, estava com saudade. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigado aí pelo convite. Seja muito bem-vindo, obrigada. Vinícius, vou começar com as perguntas. Vamos lá. Antes de tudo, para quem não conhece, para quem não participou desse game, né? O que exatamente o Beat the Box é e por que ele provoca tanto? Bom, a primeira coisa que eu posso falar é que pena que você aí tá assistindo e perdeu, né? Porque os feedbacks que a gente recebe, assim, além de muito divertido, ele é muito instrutivo ao mesmo tempo, né? Então, esse nome provocador, porque por si só, a metodologia de um treinamento gamificado, por ser até, vamos falar assim, beat the box, né? Fora, bata a caixa. A gente tem que pensar fora da caixa, nessa metáfora que se usa dentro do universo corporativo, mas as pessoas são levadas a desafios. É uma espécie, lembra daqueles escape rooms ou jogos de escapada, né? A gente faz isso, só que é uma escapada que a gente tem que sair da caixa. E o legal do Beat the Box é que a gente consegue fazer isso, assim, o recorde mundial, e isso é literal, né? Porque esse jogo é jogado mundialmente, são de 800 pessoas. Então a gente meio que simula, hoje a gente está aqui numa sala de podcast, mas imagina que a gente tinha que decifrar alguns enigmas para a gente sair daqui, senão a gente vai ficar aqui preso, né? E isso cria um ambiente, uma atmosfera que é análoga há muitas realidades e desafios do dia a dia corporativo, que obviamente também são desafiadores. Então, isso é muito interessante de ser trabalhado dentro de uma dinâmica também divertida. Legal. Esse é um treinamento gamificado, né? Sim. Diz pra gente qual que é a diferença entre aprender por conteúdo e aprender por experiência. Boa pergunta, Thiago, porque, bem, nós da integração, Escola de Negócios, focados aí em promover educação, é sabido que o tal da andragogia, esse nome um pouco aí diferente, para ensino para adultos, 70% ele se dá na prática, no dia a dia. Então a gente sempre fica muito preocupado em trazer muita prática para esse treinamento, qualquer formato de treinamento que seja, inclusive o de sala de aula, sabe, Thiago? Agora, quando um treinamento gamificado, dá para se fazer algumas vivências, dá para se fazer algumas situações ali onde que as pessoas, além da teoria, elas podem vivenciar algo. Então, são mais elementos para serem trabalhados didaticamente. E aí o aprendizado por si, quando a própria pessoa ela vivenciou algo além só da teoria, é algo diferente, algo mais profundo que a gente percebe, não só dos estudos científicos que comprovam isso, mas principalmente porque para a gente o treinamento, o dia mais importante do treinamento é o dia seguinte. Como é que efetivamente aquela pessoa, depois de ter aprendido aquilo, não só na teoria, mas na vivência, ela está aplicando. Então esses feedbacks, tipo, puxa, aquele insight que eu vivi, olha isso, até a palavra, né, que eu vivi, fez muito sentido e a gente está percebendo que uma aplicação maior aqui no dia a dia, nos dias seguintes, né? Sim, esse foi um dos propósitos da gente ter mudado também a dinâmica no Particip, porque esse tipo de treinamento, ele acontecia no sábado, né, para fazer o fechamento do evento. E como sugestão de uma associada mesmo, ela falou, porque um treinamento desse, ele provoca a integração do grupo, porque o grupo está ali junto, sem sombra de dúvida. E também, como você falou, eles têm outros dias. Exatamente. Eles têm os outros dias juntos para poder também trocar a experiência do que eles, né, vivenciaram lá durante o treinamento. Legal. E aí,
O que acontece emocionalmente com as pessoas quando elas saem da zona de conforto dentro de uma dinâmica como essa? Ah, legal aqui você tocar nesse ponto, porque é o seguinte, poxa, dentro de um ambiente corporativo, é normal do ser humano a gente, vamos falar assim, né, botar debaixo da mesa, né, aquilo que a gente faz de errado, ou aquelas Aquilo deficiências, que a gente não gosta. não gosta, etc. O que acontece numa gamificação, numa dinâmica dessa divertida, isso fica mais à vontade. Então, aquilo que normalmente as pessoas fazem nos dias a dias, sem essas máscaras, essas personas, né, vem à tona. E o que é legal aí, Kim, é que por meio até dessa vivência que a pessoa, à vontade, ela percebe que no decorrer tem coisas que ela tem que deixar de fazer, porque se ela continuar fazendo, não vai ser um bom resultado, tanto na atividade em si como no dia a dia, porque lembra que eu falei, é análogo, assim como. Então, uma simulação que a gente pega aqui de uma atividade, é uma brincadeira, a princípio, um game, mas que tem muita aderência ao nosso dia a dia. Então, aquilo que ela tem que parar de fazer, aquilo que ela tem que começar também a fazer. E fica muito evidente a partir do momento que ela está ali à vontade, participando, mas joga aquela pitada de desafio, onde que ela percebe ali justamente essas questões. Poxa, isso aqui não deu certo, então eu tenho que parar de fazer. E se eu fizesse assim, assado, daria uma diferença. Isso também é interessante. Ademais, tem um outro ponto que é interessante, porque o que acontece dentro das empresas e organizações? Vamos parafrasear assim como uma pessoa jurídica, que é os casos das companhias, de uma pessoa física. Existem os departamentos. Assim como numa pessoa física, existem os nossos órgãos. O coração, o pulmão, as veias, etc. Se o coração estiver muito bem, mas as veias estão entupidas, esse organismo, né, que tem um algoritmo bioquímico, não vai funcionar bem. Da mesma forma, os departamentos em si, se eles estiverem funcionando, não, a análise de crédito está muito bem, mas a galera da área de vendas não está vendendo, não vai funcionar bem isso. E essa interdependência também é trabalhada. Né? Como vocês vivenciaram isso, vocês perceberam que no decorrer, se essa interdependência não tiverem ali todo mundo junto, o resultado final não é bom. E na corporação não é diferente, né? Porque, não, a minha área bateu a meta e tudo, não, mas a outra área não. E aí, que resultado foi esse, né? Certo. Muito e Vinícius, qual tipo de comportamento que emerge naturalmente quando o grupo está sobre uma pressão natural? Tiago, os comportamentos são aqueles que tiram essa máscara. Então, cada um, né? Porque veja bem, olha que interessante. Eu que tenho a oportunidade de estar cada dia em uma empresa, e foi muito legal lá, porque nesse dia, né, a gente esteve lá com quase 200 empresas, 186, salvo engano, né? Muito legal, que representa 8% do PIB brasileiro. Para mim, foi uma honra muito grande, né? Estar ali podendo compartilhar conhecimento com pessoas que são significativas no PIB brasileiro, né? Então, o que acontece? As pessoas têm personalidade. A soma dessas personalidades cria uma cultura organizacional. A gente não fala cada empresa tem uma cultura organizacional, não é isso? Sim, então, exatamente. então, essa somatória de personalidades que geram os comportamentos, tem a cultura, eles emergem com mais naturalidade, sem essa máscara. E aí sim que fica mais rico a gente trabalhar aquilo que é a real essência. Justamente aquilo que ajuda, que a gente pode, então... Agora, não com o algoritmo bioquímico do organismo, mas da pessoa jurídica, e a gente está falando de inteligência artificial, né? Sim. Como é que a gente potencializa dentro dos algoritmos hoje esses pontos que evidenciaram ali naquele game que deu certo? E como é que, de novo, a gente deixa de fazer aquilo também em coletivo que não deu certo? Isso é verdade. E é um trabalho focado na essência, né? Tira-se aquelas amarras, aquilo. E o mais legal, Thiago, isso que eu gosto muito de um treinamento gamificado. Porque se a gente perguntasse assim para as pessoas, pessoal, vamos trabalhar. Olha que interessante, né? Eu que já estou desde 98 dentro dessas universidades de educação corporativa, Thiago.
A gente dá muito treinamento e tudo. E é comum, por exemplo, as pessoas serem chamadas e eu já vi resposta assim: poxa, fulano, a Kemi estava falando, aliás, que ela fez um treinamento com a gente. A gente nem vai falar de tempo agora, né, Kemi? Já faz muito tempo. Faz um tempo. Senão eu vou revelar as Faz muito idades tempo. aqui, deixa eu falar. A gente tá com os cabelos brancos já e tá tudo Já bem. faz, os meus também. Quando eu fiz, eu não tinha ainda cabelo branco. Então deixa pra lá. Mas olha que interessante aqui. Você falou lá que fez um curso com a gente de redação, né? Empresarial. Não é isso? E tem pessoas que falam isso e tem gente que fala assim: poxa, mas chefe, você me inscreveu nisso, quer dizer então que meu português não é bom, mas não é claro, não é assertivo, eu preciso... E é visto como... Calma. Então, se a gente de verdade tirar essas... Algumas pessoas talvez tenham esse bloqueio, sabe, Thiago? Sim. E aí, por consequência, acaba se comportando ali de uma forma que... Reativa. A gente quebra isso. Porque é uma brincadeira, porque é um game, e aí vem mais É um momento que faz eles esquecerem, né? Tipo, exato. Esquece daquilo, de como eles têm que ser aqui dentro, né? É como eu tô sendo agora aqui, nesse momento, né? E como é atividade análoga, então a gente pega e trabalha tudo aquilo que depende do dia a dia dele lá na companhia, mas dentro dessa questão ele vivencia isso aí depois, como vocês perceberam lá no debrief, né, que a gente trabalhou, justamente... O que tem de ligação da dinâmica do treinamento gamificado? E aí, como trabalhou a essência melhor, ela veio à tona, fica mais profundo e faz mais sentido. Sim. E aí tem uma pergunta aqui que você falou a respeito, né? Da gente ter, como você falou, não adianta o coração tá funcionando bem se a veia não tá. Por que as equipes, elas acreditam que elas se comunicam bem, mas na prática às vezes falha? É interessante. Aliás, eu quero desmistificar aquela balela, gente, que fala assim, ó, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Certamente A tal da você empatia. já ouviu isso, né? Maior balela, esquece, rasga isso. A gente tem que tratar os outros como o outro gostaria de ser tratado. Exato. Né? Porque, de novo, as pessoas têm personalidade e cada um funciona de um jeito. Exatamente. Se a gente tratar todo mundo igual... o resultado não é bom. Eu gostaria de ser tratado assim, mas às vezes você não gosta de ter o mesmo tratamento que eu gosto, né? E aí que eu tenho que ter de verdade essa empatia, mas de me colocar ali nessa cadeira da Kemi, calçar o sapato da Kemi, saber onde que essa pedrinha dói na Kemi e me adaptar a respeito disso. Mas acontece, e aí parafraseando de novo, a pessoa jurídica e física, como são divididos, e eu que fiz administração, eu lembro lá atrás, né? Taylor e Fayol e tudo mais lá, gerou produtividade na era industrial e etc., mas ao mesmo tempo, muitas das vezes é uma miopia de cada departamento, de cada função. E aí, de novo, se os departamentos não se colocarem nessa propósito em comum e como cada um pode, dessa interdependência, fazer mais, e cada líder e cada colaborador em conjunto sabendo e conhecendo dessa particularidade, das personalidades de cada um, e a partir dessa visão do outro, de se colocar lá no lugar do outro e se adaptar nessa comunicação em si, de acordo com a personalidade do outro, mas isso não necessariamente é muito conhecido. Aliás, olha isso, gente. Tem uma ferramenta, anota aí, Crystal Knows. Depois eu vou jogar aqui, de algum momento a gente vai jogar. Hoje existe aqui. De verdade, imagina que eu, analista de crédito, acabei de chegar na companhia e eu tenho que falar que, puxa, eu não vou ter... Eu consultei a CISP e não está liberado o crédito para eu fazer dentro daquela venda que vai estar lá. Ok. Se eu tenho que passar isso para alguma pessoa... Hoje é possível, se eu tiver o e-mail corporativo dela ou o link dela no LinkedIn, eu jogo nessa ferramenta de inteligência artificial e ela já me fala exatamente, olha, para você falar essa negativa com essa pessoa, caramba, você tem que fazer assim, 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 assado. E quando eu fiz essa mesma expressão ou talvez mesmo ponto de interrogação que você, Kemi, porque quando eu vi, eu falei, vai. Como que eu vou achar? Eu que sou mineiro, né? Eu falei, truco ladrão. Aí, mas eu falei, bem, mas eu me conheço bem. Vamos fazer o seguinte,
Joguei lá o meu link no LinkedIn. Uhum. Mas, cara, se eu tenho que conversar com o Vinícius Camei aqui, como é que seria? Nossa, Kemi. Ele traz o perfil da pessoa. E já facilita para a gente poder executar, assim, Thiago, do tipo, assim, olha, cara, para começar a conversa, faça isso, quebrar o gelo, porque nem todo mundo, aí aquela balela, não, fala de futebol, fala de amenidades, para uma pessoa que é mais assertiva, mais direta ao ponto, isso é perda de tempo para ela e não vai criar conexão. Pelo contrário. Então, já falando, como é que você inicia, como é que você aborda, como é que você faz ela agir e assim por diante. É fantástico isso. O que eles pegaram, né? Esse algoritmo, entenderam essa essência, essência humana e está ali já a nosso favor para a gente aplicar. Muito bom. Peguem essa dica. É você. Vamos lá. Trabalho em equipe é um termo muito utilizado. Mas o que diferencia colaboração real de simples divisão de tarefas? Vou resgatar exatamente esse ponto, porque cada departamento dividiu, né? E aí está fazendo tudo. Não, mas eu fiz muito bem. Aliás, eu não esqueço, né? Quando eu tive a oportunidade lá, do saudoso seu Itamar, né? Me chamou para um projeto lá na Embelez de reestruturação, né? Dos processos, etc. E aí que eu fiquei conhecendo o Adolfo. E foi muito interessante, porque eu vi uma reclamação muito latente dos vendedores de falar, mas meu crédito não é liberado e que não sei o quê, que tá, né? E aí eu fui entender mais. Falei, Adolfo, quem que é o analista de crédito? Como é que é o processo aqui dentro da Embelez para liberar ou não liberar, e etc. E eu me recordo que eu vi muito bem estruturado o processo, apesar de eu não ser especialista, me passou uma credibilidade enorme. Eu falei, ok, já entendi. E a partir do momento que você recebe e nega esse pedido, o que se faz dentro do processo aqui dentro? Não, a gente passa essa informação. Falei, e acaba aqui, mas você, analista de crédito, já tem ciência, então, de qual é a carteira de clientes daquele cara que você está negando esse pedido de X mil reais. Você consegue, então, automaticamente sinalizar para ele quais são os outros clientes que está liberado esse crédito. Então, é possível nessa devolutiva da negativa também já fazer da sinalização, porque exercício de empatia de novo, Kemi. O cara lá da Vendas quer bater meta. Exato. Sim. E são ambos os departamentos muito importantes para qualquer companhia. E aqui, obviamente, o analista de crédito, ele tem que liberar, porque esse cara tem que bater meta, tem que vender, mas tem que faturar. Porque se não faturar, vira inadimplência. E aí precisa de uma expertise aqui. Então ele sinaliza onde que ele pode. Essa visão em conjunta e de verdade, não só no discurso, a vida se prova no movimento, mas das atitudes em si, de sinalização. Às vezes o analista de crédito falando, poxa, se de maneira já preditiva, já sinaliza que aquele cliente está prestes a ficar inadimplente, já tem algum sinal amarelo, que tipo de mix de produto que ele comprou dos últimos e que tem menos margem, que especificamente aquele vendedor não vendeu mix e talvez ele, como um analista, o analista de crédito ele tem um perfil muito analítico, o próprio nome já fala. Então ele pode ajudar muitas das vezes o vendedor em algumas informações estratégicas. E essa de verdade, não só na fala, né, Tiago, mas nas atitudes proativas dessa visão em conjunto, em termos desses propósitos, e aí que esse trabalho em equipe faz toda a diferença. É sobre confiança mútua, né, que a gente está falando. Aí, perfeito. A pergunta aqui é, confiança mútua não se constrói em discurso. E aí, como é que o Beat the Box ele acelera esse processo? Vocês viram lá, porque se a gente ficasse só ali no discurso, vocês na equipe separadas ali, não ia chegar naquele objetivo em comum que a gente chegou. Exatamente. Né? Então, vai muito desse, de novo, Akemi, desse atitude, desse movimento. E os líderes que estavam lá, que são gestores, são os protagonistas para levar isso para cada companhia. Então, vocês que vivenciaram isso, tudo aquele aprendizado que a gente teve, você é que efetivamente vai ter que ser o porta-voz. Você que vai ter que ser, de verdade, aquele espelho e aquela influência
de ser tudo aquilo que você quer, que você viu que fez a diferença ali, de ser lá no seu dia a dia. Você ser a referência, ser a atitude, ter esses comportamentos específicos a respeito disso, para não ficar de novo só no discurso. É notório ver a postura e o comportamento de algumas pessoas, especificamente nessas questões dos pilares da liderança. É a chamada de responsabilidade, porque ali, e no dia a dia, né, ninguém acerta 100%, mas daquilo que efetivamente é a responsabilidade, a habilidade de responder. Olha, não deu certo isso tudo, e eu que fiz isso, eu dei essa ideia, mas vamos refazer e vamos tentar de novo, vamos por outro caminho. Vocês lembram lá daqueles enigmas, né, para sair da caixa específica disso. Então, é de novo a responsabilidade, né? Tanto, obviamente, se o time ganhou a vitória do time, mas se eventualmente aquela ideia que teve não deu certo, o líder que tem que se responsabilizar. E ali foi notório no decorrer, né, que não deu, ok, mas como é que a gente faz de novo e faz melhor e assim por diante? E essa atitude também de reverter isso e não ficar preso nessas situações. Mas, de novo, eu falaria responsabilidade, que é a habilidade de responder. Muito bem. Mas, assim, lá, como você disse, tá todo mundo num game, numa brincadeira, num jogo, né? Se torna até uma disputa, às vezes. Normal. Mas trazendo isso para dentro da empresa. Boa. Qual que é o maior erro que você enxerga na gestão de pessoas hoje? Você já tocou num ponto muito crucial aqui, que é a comunicação. Então, essa questão de cada um olhar, poxa, essa é a minha função específica, porque ao mesmo tempo que a administração ela foi dividindo cada função, porque vamos lembrar, antes, por exemplo, né, na idade medieval, lá antes da era industrial, o cara que era o shoemaker, né, o sapateiro, ele fazia, ele pegava o couro, ele fazia o solado, ele fazia tudo isso, e falava, Tiago, eu vou fazer. Você quer um sapato e tudo mais lá, mas como é que é o seu dia a dia? É muito dinâmico e tudo mais. Então, vou pegar um couro mais maleável, eu vou fazer um solado mais confortável, etc. E ele tinha essa visão do todo e ele fazia isso tudo. Só que eu tenho, né, clientes da área hoje calçadista, lá de Franca, que é o polo calçadista do Brasil, né? A galera de Franca, quem tá aí, um grande abraço. E aí eu lembro que quando eu cheguei, né, na Rafarilo, um dos meus clientes lá, e eu vi, pô, esse cara faz só o cabedal, esse cara faz tudo isso. Então é normal, e a gente, como organização, vai se dividindo e se tornou especialista naquela função. Muito bom. A gente ganhou a produtividade. Um analista de crédito, você é especialista nisso. E faz muito bem. O que não pode perder é essa miopia de novo. O que não pode perder é essa visão do analista, como eu mencionei, no caso, se eu estou fornecendo aquela informação para aquele profissional da área comercial, é por qual motivo e qual é o nosso propósito da companhia como um todo? Se eu estou aqui para de verdade, né, fazer com que ele venda e a gente fature, então é muito além só de eu cumprir esse papel de eu dar negativo ou positivo aqui dessa análise de crédito. Não. E aí é que tem essa visão holística de um todo, e o líder tem fundamental importância para estar transmitindo para a equipe, né, porque já que ele tem essa visão holística, eu adoro a etimologia das palavras, né? Apesar de que supervisão não é um cargo muito alto, assim, né, dentro das hierarquias das companhias, mas para mim o nome fala muito, sabe, Akem? Porque até, vamos falar, geralmente um diretor ele está acima de supervisor, mas o cara que tem a supervisão, ele sabe até dirigir, porque é um diretor, né? E essa supervisão é justamente essa visão holística do todo, e tudo bem que eu estou aqui nessa contribuição, mas como é que eu cumpro ela muito bem para ajudar esse todo? Sim. E tem muitos líderes ainda que hoje em dia focam apenas em metas e resultados, né? Como equilibrar performance e desenvolvimento humano? Olha que interessante. A gente recebe, né, na integração muitos líderes que eram bons técnicos. Aliás, a área de análise de cobrança de crédito é uma área técnica, certo?
E agora, esse cara se sobressaiu muitas das vezes e agora ele é o gestor, ele é o líder. Porém, agora, além de parte técnica, ele está liderando um time. Ele tem que entender agora muito de gente. E ele tem que entender também que é por meio dessas pessoas que ele vai atingir os resultados. Então, apesar de que ser humano, né, não é peça, né, é humano, mas didaticamente, só para explicar aqui, é como se fosse assim, Thiago. Então, o líder agora, ele tem que apertar esses parafusos, só que um parafuso, ele tem que usar chave fenda, o outro chave Phillips, o outro chave inglesa, para apertar, para ficar mais justo. Se ele não souber de verdade entender de gente e se adaptar para cada uma, para extrair o melhor, ele está fadado ao fracasso, né? Não é só a parte técnica por si só, porque agora tem outras competências comportamentais de liderança que ele tem que trabalhar, gestão de equipe, comunicação, que foi falado isso. Então, e ele tem que perceber que agora é por meio disso que os resultados vêm. Por meio dessa, né, gestão de pessoas, dessa liderança. Ou seja, não é só a parte técnica, né? Ele tem que se especializar na parte comportamental também, senão não... sombra de dúvida. E é muito mais sobre você desenvolver a habilidade, né, de quem você está liderando do que você impor a sua visão em muitos casos, né? Obviamente que em muitos casos você vai ter que tomar essa decisão. Claro. Mas você precisa também desenvolver quem está sendo liderado por você, né? Para mim, o líder que não desenvolve não é líder. Função número 1 do líder hoje é ele desenvolver e capacitar o time dele, né? E quer ver? Sei que tem mais de 2 filhos. Vocês têm? Eu tenho 2. Só um. Não tem. Eu tenho 2. Então, eu, quando eu fui pai pela primeira vez, fui pai relativamente jovem, né? Hoje eu tenho 51 anos. E aí, dando cabeçada, não tinha conhecimento como é que atuava e tudo isso, mas depois de um certo tempo eu fui estudando e tentativa e erros ali, eu falei, agora eu tô bem nisso. Falei, já sei como, né? Ser pai, legal. Aí veio meu outro filho, o Ian, que eu já tinha aprendido com a Larissa. Aí depois que veio, eu falei, já sei, já. Não sabia nada, porque eu sabia de ser pai da Larissa. Sim. Eu tive que aprender a ser pai do Ian. E aí, o líder não é diferente, né? Se eu lidero o Thiago, eu tenho que saber também liderar quem são diferentes. Porque, e aí... mas ele não entende lá. Você fez o exercício de se adaptar à comunicação para que ele entendesse? Porque sempre numa comunicação tem um emissor e receptor. Se tem ruído de comunicação, que é o termo técnico, a culpa sempre é do emissor. Porque ele que tem que se adaptar. Então o líder tem que ter essa visão, se adaptar e se engajar, desenvolver o time dele e saber efetivamente que esse chapéu agora dele é muito além da parte técnica. Sim, isso é verdade. Verdade. Tá, e vamos lá. No ambiente de crédito e cobrança, que naturalmente é pressionado por metas. Óbvio. Que habilidade comportamental você acha que é mais negligenciada? Bem, de novo, a responsabilidade, quando é atingida ou não atingida, é do líder. Cara, chama no pé, é sua, né? Então, é você que tem que liderar todo o processo. Tá bom. E como é que você faz isso? Por meio da sua equipe. Tá bom. Pressão super comum, dia a dia corporativo. Eu falo o seguinte, aliás, essa metáfora eu acho ótima. Se não tiver pressão, não vai. Agora, quando a pressão é demais, é meio que a metáfora de um arco. Quando a gente pressiona esse arco, a flecha vai. Porém, se a gente pressionar pouco, a flecha não vai, né? Se a gente pressionar demais, o arco pode quebrar. Ok? Verdade. Tá bom. Vejam que, como as pessoas são diferentes, e uma capacidade cognitiva, ela diminui quando as pessoas estão muito nervosas. E cada um tem um termostato para isso. Lembra quando você foi tirar, aqui em São Paulo fala carta de motorista, lá em Minas fala carteira de motorista. Sim. E antigamente tinha que fazer exame de autoescola. Exatamente. Hoje, então, nem precisa mais. Né? Nova geração, vocês estão aí, eles estão vários hoje não tem mais nada disso. E tal. Mas eu lembro, Akemi, quando
Esse exemplo assim, muito pertinente, porque vejam que quando a gente estava lá dirigindo para treinar dentro da autoescola, né? Nossa época a gente teve que tirar lá. Quando a gente foi dirigir no dia, você lembra quando você foi tirar o exame? Não lembro porque eu não tirei. Justamente eu não. Sério? Aquele... E vou falar para todo mundo. Meu marido não se conforma com isso. Até lá hoje? em casa ninguém se conforma. Melhor coisa para mim, gente, é entrar no Uber. Naquela época embora. não tinha Uber. Entrar no ônibus e ir para onde eu tinha que ir. Esse Mas negócio porque de pode dirigir. nervoso, né? Não, eu nunca tive vontade. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco estressada nessa questão. Eu acho que eu não ia me adaptar. Certo. E eu, de verdade, eu nunca tive vontade de aprender a dirigir. Olha aí. Nunca foi algo que nem por incentivo, nem por necessidade. E foi passando, e foi deixando. E assim, é algo que não me incomoda, é algo perfeitamente comum para mim. Precisar ir em algum lugar e pedir um Uber, entrar lá e tranquilamente para aquele lugar e chegar. A gente vive em São Paulo, né? Esse é o melhor Então, dos assim, mundos. eu não tenho esse. E não tenho, assim, dificuldade nenhuma de falar que de fato não dirijo, porque eu nunca quis. Minha cunhada não se conforma com isso. Ela fala, não me conformo. Vai ser uma privilegiada que ainda. Se Deus quiser e Ele quer, você vai entrar na era dos carros autônomos, tá? Para chegar aí, vai chegar lá, ele vai já. Agora, e aí, Thiago? Olha, Você tirou a carta? eu tirei e eu entrei no carro todo preocupado, retrovisor, espelho, não posso esquecer nada, banco, tal, fiz tudo. Você dirigiu da mesma maneira, você estava treinando ali, certo? Sim. Quando você chegou lá, a sua performance foi a mesma ou aquele nervosismo? Não, totalmente diferente. Não é? Não. Você fica focado ali em tentar a perfeição. Né? Mas aquela pressão ali, tudo, tem gente que perde isso, é comprovado pela neurociência, a capacidade cognitiva, ela diminui. E tem gente com pressão que se lida melhor com isso, aliás. E aí a leitura do líder exatamente para saber essas diferenças de leitura e ele saber, esse cara aqui é a chave Phillips, esse cara aqui é a chave de Fender, esse cara aqui é a chave inglesa. O objetivo é em comum, mas como ele aperta cada um dessa pressão é diferente, porque as pessoas são diferentes. Ele tem que ter esse conhecimento. Isso é verdade. Vinícius, você mencionou sobre resultados em tempo real, né? Que tipo de insight imediato as pessoas costumam ter durante a experiência? Lembra lá que vocês estavam vivenciando, né? Primeiro, porque os desafios são múltiplos e os desafios também no nosso dia a dia corporativo são múltiplos. O que leva aí a requisição de habilidades, de conhecimentos também múltiplos. E cada um tem um perfil, cada um tem mais facilidade. Tem um cara que bate com a perna direita, tem outro que é um canhoto que vai pensar. Tem gente que é ambidestro, tem gente que é mais criativo, tem outro que é mais analítico, tem mais... Então, a partir, né, daquilo que a gente vivenciou ali, dessa multiplicidade, entender aquele desafio e saber colocar quem é daqui do meu time especificamente que vai lidar melhor com isso, porque naquela pressão do tempo que vocês estavam lembrando para lá, é de fundamental importância, né? Então, isso é um aprendizado que vem muito à tona, né? É dessa interdependência, dessa questão das competências específicas de acordo com os desafios e quem é que naturalmente a gente elege para estar capitaneando aquele desafio que requer algo mais criativo, o outro mais analítico e assim por diante. E aí, o que muda na cultura de uma empresa quando eles decidem investir num treinamento assim, numa experiência gamificada e não só em treinamento tradicional, por exemplo, dentro de sala, dentro de um ambiente fechado? Olha, eu vejo o seguinte, né? E a gente gosta muito de... A gente montou aqui um ecossistema onde que a gente acredita num blended learning, né? Ou seja, de vários formatos de aprendizado. Tem muito se falado a respeito desse termo lifelong learning, né? Um aprendizado... E a gente está numa era, né, dessa questão de inteligência artificial e etc., que notoriamente a gente está vendo essa exponencialidade. E como acompanhar isso tudo? É por meio da educação contínua, é o aprendizado contínuo. E cada um tem um jeito de aprender, cada formato tem a sua valia. Então,
todos são válidos e complementares se bem feitos, né? Bebendo da fonte de andragogia, que é o tal de ensino para adultos. A parte específica que eu gosto de citar dessa vivência que a gente teve, né, do Beat the Box, lá no Participe, é justamente essa questão da vivência. E o que é legal é o seguinte, Hakem, porque depois que eles vivenciaram, o mais legal foi cada um chegar à conclusão por si só, e ali é só conduzir o processo. É o método socrático, né? O filósofo Sócrates, lá atrás. Vocês sabem disso, né? Que o Sócrates, ele não deixou nada registrado e ele fazia as perguntas. Fazia as perguntas para que cada um chegasse à conclusão daquilo que ele estava querendo direcionar, para fazer sentido para a própria pessoa. Então, o que é legal é que depois de uma vivência que a gente fez lá, essa condução dentro do método socrático, que fui conduzindo ali por meio das perguntas, foi notório que vários feedbacks que foram ali, eles próprios chegaram a uma conclusão. E ali, isso é muito legal. Porque eu não posso ficar, vamos dizer assim, com a minha vaidade, querendo só colocar o meu conhecimento ali. Esse não é definitivamente o objetivo. O objetivo de qualquer treinamento que seja é fazer com que aquela pessoa faça sentido para ela pela ótica dela, pelo prisma de olhar dela. Sim. E isso que o treinamento gamificado ele propicia. Legal. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aí de mais um papo. Queria convidá-los para seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok. Siga lá as nossas redes, tem bastante material para vocês acompanharem. E, Vinícius, ficou claro aqui que o Beat the Box ele não é somente uma atividade lúdica. É um treinamento gamificado que desenvolve competências. É isso aí. E como disse o Thiago, nós estamos encerrando mais um episódio. Antes disso, Vinícius, para quem quiser te seguir, por gentileza, quais são suas redes sociais? Vinicius com U, Kamei com K. KAMEI, deve ter alguma letrinha aí. Me chame lá no LinkedIn, Instagram, vai ser um prazer aí compartilhar. A minha missão como vida é compartilhar conhecimento, sem sombra de dúvida, é a ferramenta pela qual, em uma só geração, em termos socioeconômicos, a gente vê impactos significativos. Então, quiser trocar conhecimento lá a respeito disso, vai ser um prazer recebê-los lá. Que ótimo. Muito obrigada. Vinícius, agradecemos aí pela parceria, por ter aceito o nosso convite e nos despedimos de vocês até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigada.